Boa tarde, irmãos. O Senhor Jesus abençoa cada um. Nós vamos, enquanto estamos em pé, abrindo nossas Bíblias para Filipenses, capítulo 1, Deus abençoe os irmãos através da internet e através da rádio web de Cuiabá, que está retransmitindo esse culto, e também a página da web Brana, que também está retransmitindo o culto. Que Deus abençoe os irmãos que estão acompanhando aí, e Deus abençoe os irmãos em todo o Brasil, né? E os irmãos que estão aqui. E que Deus abençoe a irmã Marta, que veio lá de Viamão. Parece que tem outra irmã ali atrás. Hein? Irmã Lodi. Deus abençoe, irmã Lodi. Amém. Deus abençoe a irmã Elodi. Eu não estava conhecendo, mas ela estava com muito desejo de estar no culto, né? Aquele desejo a gente pega e vem mesmo, né? Amém. Filipenses capítulo 1, versículo 15. Nós temos ouvido a leitura das eras e eu creio que a igreja tem que aproveitar o tempo, né? Enquanto nós podemos ainda ler as eras, ouvir a pregação, ouvir o profeta. Como diz o irmão Brana, que de repente isso aqui é apenas uma simples recordação, né? A gente vai desejar, como Jesus disse que eles iam desejar ver um dos dias do Filho do Homem, né? E a gente vai somente desejar que a próxima etapa é com Israel, já não é mais com o mundo gentil, né? Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Oremos. Eterno Deus, soberano Pai celestial, nós somos tão gratos a Ti por ouvir a Tua palavra nesse dia que nós estamos vivendo. E podemos estar aqui para adorar o Senhor nesta mensagem, adorar Ele nessa perfeição, adorar no 7. Senhor Deus, abençoa os nossos irmãos através da internet. Nós não estamos aqui para agradar a ninguém. Nós estamos aqui para se alimentar e alimentar ao Senhor. Fazendo a sua vontade, nós te alimentamos, Senhor. Estamos aqui para profetizar outra vez. Pai, fala conosco através da sua palavra. Dê tua bênção para cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Um ministério aprovado. Você sabe o que é ser aprovado, né? Você fez um concurso e logo você vai no Diário Oficial para ver se você foi aprovado. Você procura o seu nome, você não procura o nome de nenhum outro. Você procura o seu, né? Se você foi aprovado. No vestibular, você vai procurar o seu nome se você foi aprovado. Qualquer concurso, né? O importante, você quer ser aprovado. E nós vamos ler algumas escrituras
aqui nessa tarde sobre o ministério. Né? Sobre o ministério. Nós vivemos no tempo do irmão Brana, tinha mais de 900 denominações diferentes. Nós estamos hoje há mais de 50 anos do irmão Brana. Nós devemos ter mais de 2 ou 3 mil denominações diferentes no mundo, né? E você tem que ser uma semente eleita, conhecer a voz. Você tem que conhecer a voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, só tem uma voz. Existe milhares de denominações, mas existe só uma voz. Você tem que conhecer aquela voz, né? A voz de Deus. Jeremias, no capítulo 23, versículo 21, Jeremias disse que aqueles pregadores foram pregar, aqueles profetas foram profetizar, mas Deus nunca os tinha enviado. Deus nunca os enviou. Eles levantaram grandes igrejas, grandes movimentos, mas Deus nunca os enviou. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram, eles pregaram. Deus nunca os tinha enviado. Agora vejam, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, para você ir anotando, né? É importante você ter uma caneta e ir anotando essas escrituras, ou no seu celular mesmo. 2:15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Não adianta você manejar a palavra da verdade dos dias de Lutero, de Wesley, dos dias da primeira e segunda etapa do irmão Brana. Você tem que manejar a palavra da verdade desse dia, da abertura dos 7 selos, porque aquela mensagem precursora da segunda vinda, aquela mensagem já passou, aquela mensagem é história, porque o irmão Brana fala que a mensagem hoje é o alarido, foi a abertura dos 7 selos, foi a revelação dos 7 trovões. E então você tem que procurar apresentar-se a Deus como obreiro, de que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade do dia. Não é a verdade de ontem. Você tem que manejar bem a palavra da verdade do dia. Da hora. Qual é a mensagem da hora? É a abertura dos 7 selos. É a revelação da terceira puxada. Esta é a mensagem da hora. É a mensagem que nos prepara para a fé de arrebatamento. Qual foi o problema que os apóstolos enfrentaram nos dias de Jesus? Foi trazer a mensagem da ressurreição. A mensagem da ressurreição de Jesus Cristo. Eles foram perseguidos porque trouxeram a mensagem, o Cristo crucificado, morto e sepultado e ressuscitado. Eles trouxeram uma mensagem que mexeu com a religião daquele dia. Eles não foram perseguidos por anunciar que Jesus salvou Zaqueu, salvou o cego de Jericó, que Jesus multiplicou os pães. Aquilo ali não ia trazer nenhum problema para eles, se eles continuassem pregando toda aquela história de Jesus, porque a Palestina, Jerusalém, sabia daquela história, mas ele estava trazendo a mensagem da ressurreição, porque aqueles judeus, eles tinham pago aos soldados. Quando os soldados disseram o que aconteceu naquela manhã do primeiro dia, eles deram muito dinheiro para o soldado para ele levar outra mensagem. Olha, diga que os seus apóstolos vieram à noite aí e roubaram o corpo. Então, os apóstolos saíram com a mensagem
da ressurreição e os judeus levaram uma mensagem falsa dizendo que ele não tinha ressuscitado, que os apóstolos tinham roubado seu corpo. Então, a mensagem da ressurreição mexeu, né? Mexeu com eles, mexeu com a religião, mexeu com as igrejas daquele dia. Você pode ver que Paulo também trazia a mensagem da ressurreição. Claro que Paulo ele veio e trouxe uma mensagem a mais do que aquilo que os apóstolos trouxeram. A mensagem que Paulo trouxe como mensageiro, ele ampliou. Ele chegou numa altura que Pedro não pôde chegar, porque Pedro não foi chamado para ser o mensageiro daquela era. Pedro foi o mensageiro da era ortodoxa, que durou 20 anos, de 33 a 53. 53, Deus já estava em outra era, já era outro mensageiro. A mensagem era diferente. Você pode ver que Pedro entrou em problema, porque a sua mensagem não funcionava mais, porque Deus não trata com dois homens ao mesmo tempo. Tinha Pedro e tinha Paulo, mas Deus estava tratando era com Paulo. Deus não trata com dois. E em São Mateus 7, verso 20, Jesus diz: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, você conhece a ave pelo fruto. Não adianta você dizer que é maçã quando é limão, né? Ou é marmelo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eu também faço minhas orações, eu leio a Bíblia. Não. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eu vou na igreja. Também isso não quer dizer que você vai entrar no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Você tem que fazer a vontade de Deus. Porque é a forma de você alimentar Deus. Você saciar com Ele, é fazer a sua vontade. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não expulsamos demônio? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Às vezes as pessoas fazem um grande trabalho, mas Deus não está naquele trabalho, né? Conduz muita gente a Cristo, mas Deus não está naquele trabalho. Nunca vos conheci. É o que Jesus disse: naquele dia muitos virão a mim. Nunca vos conheci. Olha, 1 Coríntios 3, versículo 11, São Paulo disse: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento não é Brana, é Jesus. Fundamento. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Quem é o fundamento? Jesus Cristo. Lutero não é o fundamento, nem o Wesley, nem os pentecostais é o fundamento, mas é Jesus Cristo. Você não pode edificar sobre uma igreja, sobre uma denominação. Você não vai edificar sobre a Virgem Maria, ter ela como uma santa. Você vai numa loja hoje, tem a foto da santa ali. A maioria, nós somos brasileiros, né? Nós nascemos num país idólatra, um país feiticeiro. Nós viemos do berço da feitiçaria. Nós viemos do berço da idolatria. Então você pode ver que não foi fácil o evangelho pentecostal entrar nessa nação. Ele entrou com sinais e maravilha através dos mensageiros enviados por Deus. Daniel
Berg, Gunnar Vingre. E depois a mensagem. Agora veja a mensagem nesse tempo que vivemos. Olha a mensagem que nós vivemos nesse tempo. Um tempo de confusão. Na medida que nós vamos lendo, você vai vendo. A obra de cada um se manifestará na verdade. Na verdade, o dia declarará. Porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Você já pensou você trabalhar todo o tempo, pregar o evangelho, a mensagem, viajar por toda parte, e no final Deus disse, está tudo fora do esquadro, tem que destruir tudo. Deus chegar e dizer, olha, você não serve, eu nunca te mandei. Já pensou que vergonha? Naquele dia vai ser assim, nunca vos conheci. Olha, é como disse o apóstolo São Paulo, no capítulo 9, 1 Coríntios, versículo 26, pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, dando golpes no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Reprovado, ou, em outras palavras, desqualificado. Pregando a outros, salvando a outros, e eu mesmo desqualificado, reprovado. Porque você prega a outros, o outro encontra a terceira puxada, traz para você e você rejeita. Mas foi eu que te conduzi a Cristo. Conduziu a Cristo. E Cristo me conduziu à verdade. Porque você não foi capaz de me conduzir à verdade. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e depois causar dano à sua alma? O irmão Brana tirou um homem do púlpito. Ele estava pregando, o irmão Brana mandou ele sentar. E alguém depois chamou o irmão Brana num canto e disse, irmão Brana, por que fez isto? O homem estava pregando e você tirou ele do púlpito, e aqueles moços que gravam ali, eles são gay. Ele disse, mas eles estão prejudicando a eles mesmos. E você deixa eles lá? Sim, eles estão prejudicando a eles mesmos. Eles estão ouvindo a palavra. Mas ele estava trazendo algo errado. Ia conduzir milhares para o inferno. Por isso ele o tirou do púlpito. Gente, Deus tem tirado muita gente do ministério. Por quê? Que eles são maus? Não. São sinceros? São, mas estão sinceramente errados. A sua pregação está desviando o povo do arrebatamento. A sua pregação está desviando o povo da fé de arrebatamento e rapto. Vemos na mensagem o quinto selo, quando o irmão Brana foi além da cortina do templo. O irmão Brana, eu vou ler parte, porque ele é muito longo. A partir do parágrafo 400, ele disse, bem, agora ele virá. Vocês lembram que ele estava ali deitado, a irmã estava preparando as crianças para a escola, de repente ele se encontrou no paraíso. E ele viu aqueles jovens, milhares vindo lhe abraçando, precioso irmão Brana, aquelas moças, né, que quando o irmão Brana pregou, uma tinha mais de 90 anos e agora era uma jovem, e lhe abraçando, precioso irmão Brana.
a sua primeira esposa, a irmã Hope. Mas aquela visão, aquela trasladação foi se desenrolando. E ele disse, bem, agora ele virá, porque ele queria ver Jesus. E aquela voz disse, ele está mais acima, você não pode ver agora. Ele virá um dia. E ele virá a você primeiro. Isso foi 28 de fevereiro de 1963. Quando aconteceu, ele virá a você primeiro. Então você será julgado. Porque foi a única mensagem que trouxe Cristo. A única mensagem. Nós tínhamos Billy Graham, Oral Roberts, nós tínhamos Osbo, tínhamos grandes pregadores nos Estados Unidos naqueles dias, mas as suas mensagens não trouxeram a Cristo. A mensagem que trouxe a Cristo foi a mensagem do sétimo anjo, foi Malaquias 4, porque ele trazia a mensagem precursora. Os demais traziam mensagem de salvação, mas ele trazia a mensagem precursora da segunda vinda, porque Cristo não vem só, ele veio com 7 anjos da eternidade. Ele virá a você primeiro, então você será julgado, e disse, essas pessoas são seus convertidos que você guiou. Eu vou apressar um pouquinho, que eu tenho muita coisinha para chegar aqui. Eu disse, você quer dizer que por ser um líder, ele me julgará? Ele disse, sim. Eu disse, todos os líderes têm que ser julgados assim? Estamos falando de um ministério aprovado, mas tem ministério desaprovado por Deus. Porque essa mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11, essa mensagem está desaprovando os ministérios hoje na terra. A mensagem de Jesus desaprovou os essênios, os saduceus, os fariseus. A mensagem de Lutero desaprovou a Igreja Católica. A mensagem de Wesley desaprovou a mensagem de Lutero. Quando veio Branham, a sua mensagem desaprovou aquela mensagem pentecostal. Irmão Branham chegou a chamar de carniça. E disse, a noiva de Jesus Cristo não se alimenta de pentecostalismo. Então, a mensagem de João hoje, que é a mensagem da esposa, é aquilo que Deus disse ao irmão Branham para não falar, está desaprovando os ministérios que se diz da mensagem hoje. É aquilo que eu te falei aqui no início. São milhares de denominações, de pregadores no mundo, mas tem uma voz que só o eleito conhece. Mas ele disse, todos os líderes têm que ser julgados assim? E ele disse, sim. Eu disse, e Paulo? A irmã Branham não falou Pedro, falou, e Paulo? Ele disse, ele terá que ser julgado com os seus. Bem, eu disse, se o seu grupo entrou, o meu também entrará. Porque eu preguei exatamente a mesma palavra. Irmão Branham diz, olha, se o grupo de Paulo entra, o meu também entra. Agora, você tem que ver uma coisa, que essa trasladação aqui foi antes dos selos. Irmão Branham estava trazendo a mensagem precursora, ele estava trazendo a mensagem de restauração. A restauração foi do batismo, da Santa Ceia, de lavar pés, foi o mesmo que Paulo pregou. Eu disse, ó, se os de Paulo entrar, os meus também entram. Eu preguei o mesmo. Onde ele batizou no nome de Jesus Cristo, eu também batizei. Ele pregou que as mulheres não podem ser pregadoras, eu também preguei. Ele pregou da ceia, ele ensinou a ceia com pão asmo, com vinho, com lavar pés, eu também ensinei. Agora, quando nós chegamos aqui em Apocalipse 10, 8 a 11, aqui João diz, se os de Branham entram, os meus também entram. Porque eu preguei o mesmo que Branham pregou. Já não é a restauração, é a revelação dos 7 selos. É a revelação do novo nome, dos 7 trovões. É aí que você tem que ver a revelação da mensagem de uma só pessoa. Se você vê entre linhas, o irmão Branham falando aqui sobre a mensagem de uma só pessoa,
acompanham. E milhares gritaram, todos ao mesmo tempo, disseram, estamos descansados nisto. Milhares do seu ministério durante o tempo da mensagem precursora. Isso aqui não está se referindo àqueles que foram convertidos através dos selos. Teve a mensagem que ele disse, olha, com o que temos agora, nós não podemos subir. Foi aquela mensagem que ele pregou 30 anos. Mas eles estavam descansados. Mas ele tinha que ser julgado. Ele virá a você primeiro e você será julgado, segundo aquilo que você nos ensinou. Então, em 28 de fevereiro de 1963, a ciência tirou a foto. Jesus veio. E a igreja viu? Não. A igreja não viu. Porque em maio, quando foi publicado na revista Life, foi em fevereiro, chegou em maio, o irmão Brana prega aquela mensagem ao nascer do sol, ele fala que ele mostrou na revista. Olha aqui, vira a foto, alimento espiritual em seu devido tempo, a partir do parágrafo 80, vire. Você vai ver a sua barba, seus olhos, seu nariz. Era Jesus. A igreja não tinha visto. Como a igreja hoje está cega com respeito a Apocalipse 10, 8 a 11. Eu pensei, que coisa, se eu simplesmente soubesse disto, antes que eu viesse aqui, eu teria forçado as pessoas a virem para cá. Elas não podem perder isto. Veja aqui. Se eu soubesse que era tão glorioso, eu ia forçar. É como nós estamos aqui tentando forçar vocês a arrepender, a viver uma vida cristã, para não perder esse arrebatamento, não ser julgado e ir para o fogo do inferno. Nós estamos aqui lutando, pregando. Então ele disse, agora, algum dia ele virá. Agora aqui não comemos, não bebemos, nem dormimos. Somos todos simplesmente um. Bem, não é isso perfeito? Está além da perfeição. Não é sublime? Está além do sublime. Não existe nome que possa, não há palavra para descrever isto. Você não pode imaginar, não há palavra no vocabulário para expressar isto. Você tem chegado, isso é tudo. Eu pensei, bem, isso seria perfeito. Então o que faremos depois? Disse, quando Jesus vier, ele te julgar pelo seu ministério. Então voltaremos à terra e teremos corpo. Então ele virá e vai te julgar pelo seu ministério. É pelo ministério que ele julga. Pelo ministério. Por isso São Paulo disse, nós temos que examinar nós mesmos. Se realmente estamos na fé. Se você está no ministério denominacional, ele vai julgar. Aquilo ali já está julgado, porque é a marca da besta. Ele vai julgar pelo ministério. Ele vai julgar Paulo pelo seu ministério. Aí Timóteo é julgado no ministério de Paulo. Tito, Filemão, Tiquico, todos aqueles é julgados pelo ministério de Paulo. Agora, Nicolau, Himeneu, Alexandre, Fileto, aqueles que eram inimigo da mensagem de Paulo, a mensagem de Paulo os julga. E assim sucessivamente a cada mensageiro. Quando nós chegamos nos dias do irmão Brana, você viu o que disse o irmão Brana? Quando nós chegamos no seu dia, agora, se você pertence a Benihim, alguns sabem
Qual pregador estou falando? O famoso pregador americano. Menciona o irmão Branham em alguma pregação, né? E tem um ministério de cura. Você vai ser julgado de acordo com o ministério de Benny Hinn. E agora, se aquilo tudo se queimar, você queima junto. E ele será salvo como que através do fogo. Isso é se Jesus conhece ele. Se Jesus não conhece ele, queima a obra dele, queima ele também, que de repente ele é de palha. É quem pertence à igreja, Deus é amor, é julgado de acordo com o ministério do falecido missionário Davi Miranda. Você é julgado, você crê naquele ministério. Então não estamos aqui para julgar as pessoas. Você vai ser julgado de acordo com o ministério que você crê. Você crê que o ministério de Apocalipse 10, 8 a 11 é o ministério da hora? E você está nesse ministério, você vai ser julgado de acordo com a sua fé nesse ministério. Ah, não, mas eu creio no ministério de Apocalipse 10, 1 a 7, eu escuto as fitas, você é julgado de acordo com aquele ministério. Você é julgado. Aí chegamos no irmão Branham. Depois dos selos, é sua vida digna do Evangelho. Mas ele fala antes também, redenção pelo poder. Eu vou ler a redenção pelo poder, que é de 54. Eu vou colocar em ordem de data. É 29 de março de 1954. Irmão Branham diz, eu estava pensando hoje, 121, enquanto estava fora orando, como que este é o dia pelo qual teremos que responder. Eu não vou ter que responder pela geração que foi antes de mim, ou a geração que virá depois de mim. Mas no julgamento é para me encontrar com esta geração, não é esta. O Branham partiu em 65, a geração é 40 anos. Não é esta. É a geração dele. Veja, em 65, 2005, até 2005, porque esse ministério começa no ano 2000. O povo ainda estava debaixo daquele ministério do irmão Branham, até o ano 2000. Até o ano 2000 nós não tínhamos ouvido ainda. Deus estava preparando o seu vaso, o seu instrumento ainda para trabalhar. Ele disse, olha, eu não vou ter que responder pela geração que foi antes de mim, ou a geração que virá depois de mim. Mas no julgamento é para me encontrar com esta geração. Mas você não está na geração do irmão Branham, daquela. De repente, e eu disse, veja aqui, o quadro de uma mulher no painel bebendo cerveja, algo assim. Diz que ela estava sem fôlego, algo assim. Eu disse, sim, sem vida. Também, parece que ele mudou de assunto, correto? Aí está, eu disse, que desonra. Como toda a pregação, eu disse, às vezes parece, eu disse à minha esposa, eu disse, às vezes parece que isto não adianta nada. As pessoas ouvem, parece que estão arrependidos, mas saem, e os passarinhos comem a semente que foi semeada à beira do caminho. Mas eu tenho que ser a voz de advertência, de qualquer modo, não importa o que as pessoas façam a respeito disso, eu tenho que pregar o Evangelho de qualquer modo e testemunhar da ressurreição e poder de Jesus Cristo. Deixe-os desprezá-lo e virarem suas costas, Deus os julgará por isto, no julgamento por isso.
Só sou responsável pela pregação e os outros ministros também que pregam o Evangelho. Voltando aqui à mensagem, a sua vida digna do Evangelho. Então, o que seria se eu levantasse em outra geração? Como espera as pessoas da ressurreição isolada do irmão Branham? Muitos ainda esperam, mesmo nos Estados Unidos, o irmão Branham ressuscitar, voltar, revelar a visão da tenda, os 7 trovões, o novo nome, quando tudo já foi revelado. Porque tinha um ministério para explicar isto. Tinha 4 versículos para ser cumprido, que está sendo cumprido agora, que é Apocalipse 10, 8 a 11, que Deus permitiu você ver. Então, o que seria se eu levantasse outra geração? Eu não posso, ele disse. Eu tive que vir para esta geração. Eu tenho que estar convosco. Quer dizer, eu tive que vir para Pierre Green, John Martin, Oma Neville, eu tive que vir para a minha família, eu tive que vir para Barnabé Garcia, eu tive que vir para esta geração. Eu tive que vir para Ed Bisco, para os índios que ele pregava, para a África que me ouviu. Eu tenho que estar convosco. Vocês são aqueles pelos quais eu tenho que me colocar de pé e dar conta perante Deus do evangelho que preguei. Você pensa que eu me colocaria aqui e tentaria lhe torcer com algo que eu pensasse que estava certo? De repente você pensa que está certo. E se não está certo? A salvação é uma revelação individual, e se não está certo? É o que você acha, é o que você pensa. Alguns parecem, como diz, cabeças de vento, para não dizer outra coisa, aquilo não entra, parece pato, que a água não entra. Jesus disse, é necessário nascer de novo. Você pensa que eu me colocaria aqui e tentaria lhe torcer com algo que eu pensasse que estava certo? Eu estaria lhe encorajando a fazer isto. Mas eu sei que quando isso está errado, eu quero que vocês saiam disto e vão para o correto. Então tem o correto, tem o caminho certo. Verdadeiramente, do meu coração, Deus seja minha testemunha. Eu amo cada um de vocês com um verdadeiro amor divino cristão. Deus os abençoe. Ele disse, ore então por mim. Agora ele tenta nos trazer aqui. Quem dizeis ser este? 128. Quero terminar no tempo. Agora a questão se levanta lá no deserto. Aqui é onde isso traz. Vejam agora. Quero que observe, meus irmãos. Agora lembre-se, essas pessoas desfrutaram daquelas bênçãos. Elas desfrutaram da pregação deste profeta, este ungido. Elas creram nele. Elas o seguiram. Mas levantou-se um no deserto. Um chamado Datã. E um chamado Corá. Em cada ministério se levanta 1, 2, 3. No ministério de Paulo levantou Emineu, Alexandre, Fileto, para dizer para eles que a mensagem da ressurreição de Paulo não era daquela forma. Para dizerem hoje que Apocalipse 10, 8 a 11 não é desse jeito. É isso que você acha. Quando a revelação é individual, se Deus te revelou, porque o novo nascimento é uma revelação. Se você nasceu nessa mensagem, nessa família Branham, ninguém tira isso de você. Ninguém tira.
E eles disseram, isso tem que ser a ocupação de um só homem. Moisés pensa que ele é o único que Deus chamou. O irmão Branham tentando mostrar isso aqui para você ler entre linhas, o povo dizia, irmão Branham pensa que ele é o único. Tem muito que ouvir ele. Não, ele era o único, sim, tinha que ouvir, era ele. Hoje os pastores no Brasil dizem, o pastor Osmar pensa que tem que ouvir só ele. Tem que ouvir ele mesmo. Porque enquanto nós não passamos a ouvir ele, nós não descobrimos que o Cordeiro tinha saído do trono, que ele tinha subido com um novo nome e desceu com um novo nome, que é Brana, B-R-A-N-H-M, perfeito, perfeição. Então isso está se repetindo, 129. Aquela mensagem de um só homem, eles não a queriam. Aqui é que está o mistério que você tem que conhecer. É a mensagem de uma só pessoa. É crer que Deus está trabalhando com aquela pessoa. Deus agora não trabalha com aquele que já morreu. O William, o Marion Branham já morreu. Deus não trabalha, Deus trabalha com o que está vivo. Deus está trabalhando comigo aqui, usando a mensagem dele. Deus estava trabalhando com Paulo, com Irineu, Martim, Columba, depois com Lutero, e assim sucessivamente. Aquela mensagem de um só homem, eles não a queriam. Não. Eles não a queriam. E Deus nunca lidou senão com um homem de cada vez. É aqui, gente. Essa esquina aqui que você se encontra com Deus. Ele nunca lidou senão com um homem de cada vez. Você tem que conhecer a voz. Não importa quantas milhares de denominações existem, mas há uma voz. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando foi que ele lidou com o povo? E não com apenas uma pessoa. É um indivíduo, não é um grupo. Você é responsável para com Deus, cada um de vocês. Você diz, creio nisso, você apenas... O que você faz? Você apenas acolhe isto. Você creu no ministério errado, você está perdido, você está perdida. As virgens nessas, lhes faltou o quê? Azeite. O resto tinham tudo. Tinham pregação, tinha santidade, fidelidade, mas não tinham azeite. Não tinha o Espírito Santo, não tinha a revelação da mensagem de uma só pessoa. Cristo é o mistério de Deus revelado. 491. É um indivíduo. É difícil, sabia disso? A coisa começa a se tornar difícil. Vem cá, mas vocês estão apontando um homem? Não. Nós estamos trazendo a mensagem de uma só pessoa, que Deus trata só com aquela boca. Todos têm que falar o mesmo que aquela boca fala. Aqui está o mistério, está o segredo. Você pode ter o selo de cor, pode ter a Bíblia de memória, está perdido se você não tem a revelação da mensagem de uma só pessoa. Não foi o que Jesus pregou? Você tem que crer naquele que ele tem enviado. É isso? Não foi o que o William Branham pregou? Você crê que eu sou profeta de Deus? Não, eu creio que Paulo. Então não recebi a cura. William Branham já morreu. A sua mensagem não, mas ele já partiu, ele está na sexta dimensão. Nós não estamos pregando aqui um profeta morto. Estamos pregando um Cristo vivo. Ele continua vivo, ele continua falando conosco. É um indivíduo, uma só pessoa. Todo o inferno está contra esse ensinamento.
Todo o inferno está contra essa verdade. Porém, isto é a verdade. Se você vai no livro de Atos, você vai ver que no dia de Pentecostes, Pedro tomou a palavra. Lá na Porta Formosa, Pedro tomou a palavra. Atos 11, Pedro toma a palavra. Atos 19 já é Paulo. De Atos 19 para frente, você não encontra mais Pedro. Hoje é João. Até o ano 2000 não era João. Era o pastor fulano, ciclano, aquele outro que andou com o irmão Brana. Mas quando chegou o ano 2000, os que andaram com o irmão Brana não desceram mais aqui. Eles não vieram mais. Eles eram da geração do irmão Brana. Eles são da geração do irmão Brana. Porque o irmão Brana não é responsável por esta geração. (495) Então, todo o inferno está contra esta verdade da mensagem de uma só pessoa. Agora, se você crê que uma só pessoa é o irmão Brana, siga em frente. Você crê que é o irmão José, siga em frente. Você crê que é o pastor Joaquim, siga em frente. Eu creio que é o pastor Osmar, por isso eu estou seguindo em frente. Porque o que estou ouvindo da sua boca é a voz. A mesma que falou com Adão lá no jardim, que falou com Moisés lá na sarça, a mesma que falou com Samuel lá no templo, a mesma que falou com Saulo na estrada de Damasco, a mesma que falou com Brana, essa que eu estou ouvindo. Essa é a voz dos 7 trovões. O que eu estou ouvindo é o que está escrito. Nem um só cabelo da tua cabeça perecerá. 495. Tu és meu, eu te ressuscitarei no último dia, darei a ele vida eterna, e o ressuscitarei nos últimos dias. Aí está ela, a revelação. Não eles. Olha, aí está ela, a revelação. Não eles. Mas ele, um indivíduo. Não um grupo. Um indivíduo, todo o inferno está contra isto. O inferno não está contra você crer que o Cordeiro saiu do trono. O inferno não está contra você crer que Brana é o novo nome. Que até os indianos lá creem e vão até além. O inferno está contra isso não. O inferno está contra você ouvir uma só pessoa. Isso aí que o inferno está contra. Não um grupo, um indivíduo, todo o inferno está contra isto. Porém, todo esse mistério é revelado somente, como ele prometeu, à sua noiva. Revelado a quem? A sua noiva. Sua noiva está? Apocalipse 10, 8 a 11. Está se baseando nisto. Essa é a posição dela. Por que você tem fome? Pergunta o profeta. Por que você tem fome, igreja? Porque você tem sede. É o Pai tentando lhe revelar esse mistério escondido. Isso era um mistério escondido. Isso era um mistério que a irmã Wright Mosley viu. Recebeu seus filhos. Esse é o mistério que o irmão Omar Neville viu. É um mistério que eles tinham que ouvir só ele. Só que já passou o tempo de ouvir ele. Agora tem que ouvir a esposa, João. Gente, já tinha passado o tempo de ouvir Pedro. Quando chegou em 53, passou o tempo de ouvir Pedro. A mensagem de Pedro não te colocava mais dentro do reino. Já era Paulo. E Paulo era perseguidor, matou, botou na cadeia os irmãos.
já ficou meio difícil de crer num homem assim, perseguidor, fariseu. Agora hoje você tem que ouvir João. Não. Mas não é da América, não é do Canadá, não é do Brasil. Você tem que ouvir João hoje. Vamos ver aqui. É o Pai, você está com fome e sede? É o Pai tentando lhe revelar esse mistério escondido. Olha, porém você deixa tantas coisas tirar isso de você. Você deixa o seu trabalho, você deixa a sua esposa, você deixa o seu marido, você deixa os seus filhos, você deixa os cuidados do mundo, você deixa algum pastor que o ministério não está aprovado, tirar isso de você. Você deixa alguma outra pessoa tirar isso de você. Hein? Quando você sabe que lá no fundo do seu coração você é um sedento e faminto. Você está vendo que isso é verdade. É Deus tentando revelar isso a você. Veja a revelação. O último dia está aqui. Não deixe que ninguém tire isso de você. Não deixe que o seu trabalho tire isso de você, seus filhos, algum pastor e caído da graça. Porque se é um pastor verdadeiro, ele vai dizer, amém, isso é verdade. Onde é que é isso aí? Se é um verdadeiro. Mas se é o desqualificado, ele vai dizer, olha, não ouça isto, isso é errado. E Jesus subiu com um novo nome, mas o novo nome que ele subiu é Senhor Jesus Cristo, e desceu com o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que ia servir nome Senhor Jesus Cristo no céu? Se lá não tem pecador, não tem doente. Por isso que ele subiu com um novo nome. Perfeito, perfeição. Ele desce no século XX com um novo nome. E o nome de Brana não é para batismo, não é para cura divina. Agora, o nome de Jesus, sim. O nome de Jesus que nós somos batizados, somos curados. Nós estamos reunidos aqui no nome de Jesus Cristo, não é no nome de Brana, é no nome de Jesus. Mas a fé de rapto está nesses 7 trovões. É a revelação. Agora, é só você pedir que Deus te mostre esse mistério escondido da mensagem de uma só pessoa que todo o inferno está contra. Você vê que todo o inferno não está contra você crer que o novo nome é Brana. O inferno não está contra você crer que ele saiu do trono, que ele veio em 28 de fevereiro de 1963. Ele também não está contra. O irmão Brana disse que quando Pedro batizou quase 3.000 almas, os demônios desceram no inferno, o diabo estava dormindo. Disseram, olha, vamos subir lá na terra. Para quê? Não, Pedro fez uma pregação de 15 minutos e veio 3.000 almas a Jesus, que morreu, ressuscitou e subiu ao céu. O diabo disse, deixa eu dormir. Está na mensagem Atos do Espírito Santo. Mas, de repente, os demônios vieram e disseram, olha, rapaz, aquele homem que fazia quase 40 anos pedindo esmola na porta do templo, aquele paralítico levantou e disse, opa, então nós temos que ir lá. O irmão Brana disse, era o sobrenatural. Vamos lá, vamos prender eles, vamos castigar, vamos tapar a boca, para que eles não anunciem esse nome. Então tem coisa que o diabo continua dormindo ainda, ele nem está aí. Fulano construiu uma igreja, ele não está nem aí. Fulano fez um encontro, ele continua dormindo. Mas quando ele descobre o segredo, o mistério da mensagem de uma só pessoa, de escutar uma pessoa, aí o inferno se revolta. Que Deus te abençoe, te dê graça e não deixe que ninguém tire isso de você. Esteja no ministério aprovado,
que tem 7 trovões revelados e a mensagem de uma só pessoa. Amém? Você pode ter todo mistério, mas se não tem a mensagem de uma só pessoa, você está perdido. Grande Deus e Pai, nós te agradecemos nessa tarde, pela sua palavra, pela mensagem da hora. Senhor, pelo ministério aprovado. O ministério do 7º anjo foi aprovado em 28 de fevereiro de 1963. O ministério de João é o ministério que será aprovado, porque é o ministério da esposa. Muito obrigado, Senhor, por esta hora. Muito obrigado pela sua palavra e pelos seus filhos que estão ouvindo, estão reverentes, crendo na mensagem da hora, em nome do Senhor Jesus.